Salve, salve, pessoal! Mais uma quarta-feira, mais um episódiozinho do nosso podcast Nutritivamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito na moda já há algum tempo e que não sai de moda, na verdade. Então, nós vamos falar sobre nutrição e saúde intestinal. E, como nos outros episódios, eu tenho uma convidada super especial, super referência no assunto, para a gente falar aí sobre a questão da nutrição, dos nutrientes e a nossa saúde intestinal. Então, eu vou puxar o currículo dela aqui, como a gente sempre faz com todos os participantes. Ela é formada pela Universidade de Guarulhos, estado de São Paulo, há 30 anos. Ela também é pós-graduada em nutrição clínica pela Universidade de São Camilo, pós-graduada em nutrição clínica e funcional e fitoterapia pela VP. Hoje, ela está fazendo especialização em modulação intestinal com o mestre Murilo Pereira. Além disso, ela é minha parceira de cursos e congressos, estado afora aí. Rosemary Sakamoto, é um prazer te ter aqui. Obrigado por topar participar, Rose. Muito Seja obrigada pelo bem-vinda ao nosso convite, equipamento. Murilo. Muito bom te ter aqui. Muito mesmo. Para Consegui. as pessoas entenderem, nós nos conhecemos num curso de modulação intestinal, do Murilo Exato, Pereira, ok? Foi lá que a exato, gente se conheceu. exato. Você. Antes da pandemia, né, Murilo? Nossa, faz tempo, foi 2017, acho. Eu acho Acho que que foi 17. 17. É. E aí viramos parceiros de congressos, de grupos, né? Isso mesmo. Então vamos falar um pouco sobre saúde intestinal e nutrição, Rose. Para todo mundo que vem aqui, né? Eu tenho uma panelinha de Nutri, principalmente. Depois a gente vou acabar abrindo para outros profissionais, né? Mas a intenção principalmente é a gente falar sobre nutrição. Então eu pergunto para todo mundo. Então vou perguntar para você também. Como é que você chegou à nutrição aí e especialmente acabou se interessando pelo cuidado intestinal dos pacientes? Muito bem. A nutrição na minha vida chegou quando vocês não, muitos deles não eram nem nascidos ainda. Eu sou técnica em nutrição, eu me formei em 1986 pela ET de São Paulo, pela Getúlio Vargas. Então, assim, lá atrás nem se falava tanto em nutrição clínica, era mais, na verdade, agora que eles falam de UAN, né? A gente trabalhava mais em cozinha, em merenda escolar, saúde pública, né? Hospital. E depois eu fui fazer nutrição, a faculdade de nutrição, né? Então a nutrição, ela entra na minha vida lá atrás, sem nem saber direito o que é, né? Porque lá atrás a gente nem sabia, todo mundo falava que nutricionista era cozinheira, né? Lá, né, nos meados dos anos 80. E depois a gente vai vindo, a nutrição vem se modificando, né, Murilo? Eu falo que a nutrição que eu aprendi lá atrás, quando eu me formei em 94, não é mais a mesma de hoje, né? Então, quando que a nutrição chega na minha vida nessa condição e quando eu começo a me interessar, propriamente dito, pelo intestino. O intestino, ele começa a vir pela demanda do consultório, né? Então, você começa a atender um, você começa a atender outro, a gente tem algumas doenças muito particularidades, tem muitas doenças muito específicas, né? Uma delas que a gente conhece muito é o Crohn, né? Que a gente depois até pode explicar um pouquinho, na verdade, o que é o Crohn. Depois a gente tem a retocolite, a gente tem os que são, às vezes, os mais comuns, uma síndrome do intestino irritável, uma diarreia, uma constipação, né? Então, isso são coisas que vêm no nosso dia a dia. E aí a gente começa a fazer um link que tudo que acontece no intestino, ele tem um reflexo na sua vida física, vamos pensar. Então, se esse intestino não está bem nutrido, se ele, na verdade, não está bem com uma boa imunidade, então você começa a ter baixa imunidade, você pode começar a ficar depressivo, né? Então, aí a gente começa a entender e a estudar um pouco melhor isso, né, Murilo? Essas reações que tem. Nunca se falou e nunca se estudou tanto intestino nesses últimos, vamos dizer assim, nesses últimos 5 anos, mais ou menos, né? Vamos colocar uns 10 anos, mais ou menos, né? De tudo, desde especialistas até de tantos estudos mesmos publicados com relação, na verdade, a esse tema, né? E aí eu me vejo como você, né? Você começou a chegar aos pacientes, eu tive o caso familiar, e aí depois que eu fui estudar, né? Quando a gente fez a extensão com o Murilo,
Aí eu formei, eu tô no interior menor que você, né? Você tá em Piracicaba, tô em Serra Negra. Começou muita gente, Amparo, Pedreira, Águas, Jaguariúna, que era em volta, começaram a vir. Ô, você fez, né, modulação intestinal, preciso, olha, tô com Crohn, tô com SIBO, intestino irritável, então foi bem bacana, né? Então, assim, eu acabei fazendo para ajudar a Patrícia, minha noiva, e aí, consequentemente, acabando atendendo os pacientes e vira e mexe, né? Eu tenho algum caso, falo, Rose, e aí, olha só esse caso, me dá uma mão aqui. A Rose é minha anjo da guarda na questão intestinal. É que as pessoas, assim, né, na terapia, as psicólogas, elas têm supervisão, né? Na nutrição a gente não tem. Então eu falo que a gente une esforços, na verdade, e estudos, né? A gente, vamos sentar, vamos estudar esse caso aqui, né? Então é mais ou menos assim. Então a gente acaba, na verdade, um ajudando o outro, né, Murilo? Exato, tem que ser assim mesmo. Bom, Rose, eu queria te perguntar aqui, para você explicar um pouco, pessoal. A gente está vivendo hoje uma invasão, né, de alimentos ultraprocessados, transgênico, agrotóxico. E você, mais do que eu, sabe que eles são potencialmente lesivos ao intestino, né? Então, eu queria que você falasse para o pessoal o que, que uma alimentação aí rica em ultraprocessado, rica em agrotóxico, o que, que esses alimentos eles podem causar aí à nossa mucosa intestinal? E como é que a gente dribla isso em consultório? Então vamos lá, né? Hoje existem alguns conceitos muito falados que a gente precisa desmistificar um pouco. Então, todos esses produtos processados, agrotóxicos, ok? Eles geram, na verdade, no nosso organismo uma coisa chamada disbiose, ok? Então, o que é a desbiose para as pessoas entenderem, né, Murilo? Porque vamos assim, vamos tentar fazer com que todo mundo entenda que a gente vai evoluindo, porque aí fica, a gente nivela todo mundo, né? Porque tem alguns que têm algumas particularidades com esse assunto, tem outros que não, né? Que nunca não ouviram falar. Ou às vezes até ouviram falar, mas não entendem, na verdade, o que é. Então vamos lá. Então, o que é desbiose? Desbiose é o seguinte, pessoal: é quando a gente tem uma descompensação dentro das nossas células, dentro do intestino. A gente tem as boas e a gente tem as ruins, que a gente chama de grãs negativas e grãs positivas, certo? Essas células, elas têm que estar em equilíbrio. Quando elas estão desequilibradas, quando você tem mais da boa ou mais da ruim, isso se chama, na verdade, de disbiose. E aí, o que acontece com isso? O que é a desbiose? Você tem uma descompensação, e aí, vocês lembram lá da anatomia do intestino, que eles são umas velocidades, e aí essas velocidades, ela acaba tendo uma fissurinha, como se ela tivesse uma rachadurinha. Imagine a sua parede, ela tem uma rachadura, mas muito fina, que não vai, na verdade, mexer no alicerce, nada. Mas é por aí que passa quem? Os industrializados, é por aí que passa, na verdade, os agrotóxicos, ok? E isso vai gerando uma descompensação dentro do intestino. Então, esse intestino ele começa a ficar mais adoecido, ok? Por essa passagem, né, lá com uma frequência mais acima do normal. Ela passa mais do que deveria, ok? E isso vai trazendo uma descompensação dentro desse intestino. Então, esse intestino ele pode ficar o que a gente chama de inflamado, ok? Tá? E aí, esta inflamação e essa fissura que a gente abriu, ela se chama-se. Deixa eu voltar lá, Murilo. A fissura, na verdade, ela chama-se leaky gut, ok? Tá? Porque as pessoas vão dizer. Na verdade, a desbiose é a descompensação que vai acontecer lá dentro do intestino, porque passou pela essa fissura coisas que não eram para passar numa dosagem maior. Tudo bem? Ficou claro, Murilo? Ou você acha que ficou meio confuso? Não, certinho. Não. Que Então, isso, o que certinho que eu falando quero certinho, tá? aí, porque o que que eu quero que as pessoas entendam? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa fissura, que chama-se, na verdade, leaky gut, ela tem ela não é estática, ok? Então, é como se fosse uma parede que se move, tá? Só que esse movimento, ela pode estar muito maior, ela pode estar muito aberta, essa passagem. É aí que começam os problemas, entendeu? Então, assim, existe uma abertura, porque parece que quando a gente estuda,
Quem fala isso, na verdade, é até um outro microbiologista, que é o Bruno Zuberman. Então, assim, ele fala até isso, parece que o intestino é estático, que não acontece essas microvilosidades, e não é verdade. Na verdade, existe essas passagens para dentro, mas numa quantidade normal, que não vai descompensar, ok? Então, qual é o problema disso, Murilo? Quando a gente começa a passar muito disso, o sistema entende que tem um corpo estranho. Oi, tem alguma coisa estranha aqui nesse meio. Então, a gente aciona uma coisa chamada o processo de imunidade, que são lá os primeiros soldados que a gente fala, que são os macrófagos. Então, o que acontece? Você tem uma ação em cima desse corpo estranho, que é quem? Os industrializados, que são os agrotóxicos, ok? Muito carboidrato simples, ok? Então, o que acontece? Você tem uma ação em cima desses corpos estranhos que você aciona esses macrófagos. O que vai acontecendo com isso? O intestino vai ficando descompensado. Então, você começa a ficar vulnerável a algumas patologias. Então, vamos citar algumas aqui, ok? Bem comuns aqui na nossa região. Tipo sinusite, renite, ok? Aí você fala, não é possível. A renite que eu tenho está ligada ao meu intestino? Sim, está ligada ao seu intestino. Porque se você está com a imunidade muito baixa, ligada a todos esses estresses que a gente tem, a essa alimentação, o que acontece? Você faz um gatilho, né? A gente fala das ites. Pode ser também otite, pode ser amidalite, ok? E a gente pode ter outras coisas que não são as ites. A gente pode ter o que também? Dor de cabeça, a gente pode ter o quê? Uma depressão ligada, na verdade, a toda essa descompensação. Então, né, Murilo, a gente gosta sempre de falar uma relação que existe entre, a gente pode falar do cérebro e do intestino, Sim, né? tem Que as associação. coisas estão interligadas, Exato. né, pessoal? Então vocês entendem que quando a gente é um embriãozinho, o intestino e o cérebro fazem parte da mesma célula. Então, dentro do intestino, a gente também tem neurônios, ok? Então, o que vai acontecer? Quando você tem essa descompensação dentro desse intestino, ele faz o que a gente chama de gatilho para uma patologia. Então, o que vocês têm que sempre ter na mente de vocês? Qualquer doença que chegue para vocês, vocês têm que olhar o intestino, porque tudo começou no intestino. Então você vai falar, como assim, Rose? Mas ele tem um problema de dermatite. Dermatite é Ele clássica, tem né? isso, né? Ele tem um problema, vamos falar do que às vezes? Sei lá, um fungo na unha, né? Que também é uma coisa bem boba, parece, né? Então, sempre você tem que pensar nesse intestino. Por quê? Talvez esteja faltando nutrientes nesse intestino que vão fazer esse gatilho. Então, o que a gente precisa? A gente precisa silenciar. Então, a gente fala que hoje a gente tem que apagar a luz, ok? Então, para as pessoas entenderem, a gente ser bem assim, didático, né, Murilo? Porque às vezes eu acho que a gente tem que ser bem prático no dia a dia, porque às vezes as pessoas falam tantas coisas que as pessoas ficam falando, ai, não estou entendendo nada que as pessoas estão falando. Então, vocês entenderam? Então, essa descompensação que existe a nível de intestino pode levar você a várias patologias, então você tem que sempre olhar para o teu paciente ou para o teu familiar, seja quem for, realmente essa questão intestino, avaliar o estresse dele, ok, alimentação, aí tá ligado tudo, né, gente? Aí aquele pacotinho que a gente fala: sono, estresse, alimentação, atividade física, certo? Tudo um pacote, certo? Então, todas esses gatilhos levam, na verdade, a uma descompensação no intestino que leva a uma patologia. E você pode silenciar uma e pode aparecer outra, ok? Então, assim, é uma coisa muito louca, tá? Então, por que a gente sempre fala de cérebro e intestino, né? Tem várias pessoas, a gente também sempre falou isso, né, Murilo, que o cérebro é o nosso segundo intestino. É por causa disso, pessoal, é porque dentro do intestino a gente tem, na verdade, também neurônios, né? Então, se esses, na verdade, bastante, por sinal, esses neurônios, se eles estiverem numa condição não muito saudável, vocês entendem que você pode fazer um gatilho para uma
depressão, para uma ansiedade, ok? A gente fala depressão porque é mais fácil a gente entender, mas você pode fazer uma síndrome do pensamento acelerado, você pode ter pânico, ok? Então, vocês sempre pensam não só ligado ao sistema nervoso central, mas as outras patologias também estão ligadas, na verdade, ao intestino, ok? Tudo Exatamente. bem até aqui, Murilo? Perfeito, melhor impossível, né? Então tá, vamos lá. A gente vai puxando aqui os nossos assuntos. É, pessoal, vocês vão ter uma aula hoje com a Rose. E assim, né? Eu acho que a gente tem que ser multiplicador do bem, Murilo. Eu Exato, sempre preconizo isso. Se a gente passar a informação certa e correta, todo mundo se une e fala certo. Porque exato. hoje eu acho que a gente tem uma enxurrada de informações que muitas vezes não só o leigo, às vezes o recém-formado, né, ou aquela pessoa que ainda está, na verdade, na faculdade, é, ela acha que aquilo é correto, e às vezes aquilo não é correto. E às vezes ele começa a multiplicar aquilo. Então vamos lá, né, gente? Vamos selecionar aí na nossa peneira os caras, os profissionais bons, né? Então vamos procurar sempre ouvir as pessoas que realmente assim têm um embasamento, que estudam, né? Olha, eu sou sempre assim, eu acho que a luz brilha para todos, não sou contra ninguém, não sou contra blogueira, não sou contra ninguém. Eu só acho que cada um tem que dominar, na verdade, a sua área de atuação e fazer dela o melhor e a gente multiplicar a coisa certa. É isso. Senão a gente acaba não dando certo, né, Murilo? É o Né? Que é o que a gente não quer. Todo mundo quer que todo mundo faça as coisas corretas. Se tiver dúvida, pergunta pra gente, né, Murilo? Ué, pergunta aí, fala aí, Rose, e aí, o que eu faço? Eu nunca imaginei isso, né? Bora lá. Que eu mais, acho que é Murilo? isso. Eu vou puxar um gancho aqui com você, antes de eu puxar para o próximo assunto. Teve um episódio um pouco tempo atrás, um episódio de nutrição e câncer. Estava conversando com, eu trouxe um professor, né, na época de faculdade para conversar comigo e tal. Eu conversei com ele e falei, Alexander, e eu não tenho estudo para cuidar de câncer. Então, se chegar um paciente para mim oncológico, eu não vou atender, porque eu não sei, né? E eu acho que é a mesma coisa para intestino. Intestino parece fácil, mas foi o que você estava comentando, né? A gente, às vezes, mexe numa coisa, melhora determinada situação, só que aparece outra. Então, eu falo pro pessoal, gente, intestino é coisa séria. Busque quem estudou, né? Vai buscar informação de qualidade, vai buscar um nutricionista que fez uma modulação intestinal, né? Pelo menos a extensão, nível 1, nível 2, né? Não vai ele é mais barato, eu vou nele. Não, né? Não façam isso. Né? A Rose acabou de explicar aqui, tá ligado a tudo. Porque, Imagina, você tem ali porque 3, 4 metros de órgão, é o maior órgão, isso, depois da pele é o maior órgão, né? Você exatamente. realmente E acha a que é gente, simples, né? exatamente. Então, eu sempre penso assim, ó, sempre procure um especialista. Por exemplo, eu não trato câncer. Por quê? Porque eu acho que câncer é muito específico. Tem Exatamente. coisas que a gente pode dar Depois, para a pessoa com câncer ou não, principalmente coisas de intestino, gente. Porque vamos pensar, não é um corpo estranho que está lá? Você pode alimentar, na verdade, aquele tumor. Olha que responsabilidade. Então, eu acho que assim, é mais ou menos assim, cada um no seu nicho, exato. sabe? Por quê? Porque aquela pessoa que a nutricionista que estudou oncologia, ela só estudou oncologia. Então, ela é, tipo assim, ela é a especialista no assunto, né? Porque a gente até estuda, né, Murilo, isso, mas é muito raso. Nossa, É o que eu exato. falo, né? A gente acaba estudando isso, claro, né, gente? A gente tem que estudar de tudo um pouco. Mas aí cada um acaba se especializando e tendo uma identificação, na verdade, melhor com aquilo, né? Porque vocês imaginam quantos, na verdade, quantas drogas está ligada, na verdade, a essa coisa, na verdade, do câncer. Quantas, depende do câncer, de onde ele cada um é uma droga. Então é muito complexo isso, muito complexo. E está ligado ao intestino também. Então, essa profissional, ela tem que saber o que ela vai dar ou não, né? Bom, então já que a gente estava falando dessa questão de intestino, de câncer e tudo mais, vamos partir para a nutrição. Eu queria que você falasse, porque nutrição é comida, né? Eu acho que existe a questão de suplementação, mas eu gosto de fazer com comida, né? Vamos falar de alimentos. Na sua opinião, Perfeito. com base nos estudos, melhores opções aí para a gente cuidar da saúde intestinal dos pacientes. Então vamos lá, vamos dividir o assunto em três fases. Nós vamos trabalhar, na verdade, com fibra,
ok? Que são o que a gente chama hoje de pré-bióticos, ok, pessoal? Depois a gente tem uma coisa chamada probióticos, depois a gente tem uma outra chamada pós-bióticos, tá? Então, por que que isso é importante? Então, quando a gente fala de alimento, vocês têm que colocar fibra na comida de vocês. Mas não é só comer uma folha de alface, gente, pelo amor dos meus filhinhos. Não é só uma folhinha de alface. Vocês têm que colocar uma quantidade de fibra expressiva. Então, vocês têm que trabalhar com chia, com linhaça, com que mais? A gente pode trabalhar com farelo de aveia, psyllium, Gosto amaranto, muito de ok? brócolis. Isso, tá? É claro que vocês vão manter quem? As verduras, os legumes. Claro, gente, porque isso faz parte. Isso é super importante. Então, tem que comer aquele prato, lembra? Que a gente sempre falou. É o pratinho colorido, o verde, o escuro, né? Ou, na verdade, o vermelhinho. Tem que ter isso na comida, tá? Mas a gente tem que aumentar essa quantidade de fibra. Por quê? Porque a fibra, que a gente chama de pré-biótico, ela chega lá no intestino e ela produz uma coisa chamada probiótico, gente. Olha, que maravilha! Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Porque agora a gente suplementa probiótico, tá? Mas quem começa com a cascata disso é a fibra, ok? Tá? Então, se você é uma pessoa depois a gente vai falar um pouco, particularidade, um pouco das patologias. Intestino preso, diarreia, tá? Vamos falar da alimentação como geral, de uma pessoa normal, ok? Que não tem nenhuma dessas complicações. Então, o que você tem que comer? Colocar mais, aumentar lá, colocar farelo de aveia em cima da sua comida. Você colocar, mais o quê? Colocar linhaça dourada, trituradinha, fazer aqueles pudinzinhos de chia no meio da tarde, de manhã cedo, na hora de dormir, ok também? Por quê? Porque isso vai fazer com que você aumente, na verdade, os probióticos. Qual é a função dos probióticos? Dentro do intestino existe uma coisa que é um muco protetor. Dentro da parede, ele tem um muco, ok? Só que esse muco é um muco do bem, porque também existe um muco do mal, que a gente também vai explicar, ok? Então, a fibra entra no intestino, faz a produção dos probióticos, aumenta na verdade, esse muco, ok? E a gente chama de biótico, é o resultado desse muco, que é uma palavrinha chamada butirato, ok? Ele é o cara, pensa assim, ele é o cara, sabe? Que cara sou eu? É o butirato. Então, tudo isso, essa cascata começa toda para lá no final do intestino, ela formar, na verdade, o butirato. Então, vocês entenderam? Então, vamos voltar lá atrás, quando a gente começou. Vocês entendem quando vocês têm, na verdade, toda essa descompensação, esse mecanismo, ele deixa de acontecer naturalmente. Entendeu? Você fica descompensado. É aí que entra quem? O profissional, que ele vai entender aonde é que está o problema, ok? Certo? Vocês entendem também que o intestino ele é imenso, né? A gente tem o delgado, a gente tem o grosso, certo? Então, tudo isso é um processo que faz com que a gente tenha butirato. Então, vamos supor, você é a pessoa saudável, come direito, faz exercício, ok? Tudo bonitinho. Então, lá no final, você vai ter quem? O nosso amigo butirato, que é esse muco, né? Que é esse pós-biótico. Tudo bem? Tudo bem até aqui, Murilo? Perfeito. Então, por que que a gente tem que comer verduras, legumes e fruta? Fruta, tem que comer fruta. Ah, eu não como fruta. Ah, eu tomo só suco. Então, vamos lá. Suco não tem fibra. Aí o que que você coloca? Um farelo de aveia nesse suco para você aumentar essa fibra, ok? Então você sempre tem que ficar focando na quantidade de fibra. Hoje a gente faz uma conta de mais ou menos de 5 a 7 gramas de fibra ao dia. Ninguém atende essa necessidade, né? Então a gente às vezes sempre tem que complementar, tá? Hoje existem algumas estratégias, né? Que a gente usa às vezes fibra para dar mais saciedade, né? Principalmente agora quem está na moda é o nosso amigo Psyllium, tá? Então, o Psyllium tá na moda. É que a gente tem várias modinhas. Agora, a modinha do Psyllium comer antes das refeições. Mas é uma fibra. Para nós, é super importante. Não tem problema qual é a função dele. Se ele vai te saciar, perfeito. Mas lá no final, o que a gente quer também? Que ele aumente o nosso amigo butirato. É isso que lá no final a gente deseja, né? Porque eu tenho várias pessoas, adultos,
idosos, né? Crianças também, que não comem nada de fruta, não comem nada de verdura, não comem nada de legumes, eles comem arroz, feijão e carne, né? Que é uma coisa bem lá das antigas, mas continuam nisso. Então a gente precisa nos adaptar. Então, por exemplo, esse que come arroz, feijão e carne, tem que colocar uma fibra, coloca lá no feijão, eu falo para fazer uma farofinha de farelo de aveia, né? Faz uma farofa de farelo de aveia e coloca lá, pronto, a gente já salvou uma alma. Eu sempre penso assim. Eu também sou assim, ó. Eu não acredito sempre no mundo perfeito e na alimentação perfeita. Vamos adequando, gente. O que a gente tem para hoje é isso. Vamos adequando, ok? Por quê? Porque o que a gente precisa é exatamente isso, é adequar, né? Isso. Então, tá dando para entender? Então, tudo, na verdade, a gente tem que adequar, pessoal. Então, não é porque a gente faz uma dieta ruim, eu não tenho tempo. Perfeito, gente, não tem problema. Por isso que vocês têm que ir a um colega nutricionista, porque é nós que vamos pensar e adequar essa tua vida moderna, que a gente tem, uma vida louca. Com o que dá para te colocar? O que tem para hoje é isso, fechou, entendeu? E tá tudo bem, como agora o povo agora fala, tá tudo bem e tá tudo bem mesmo, entendeu? E vamos lá, é o que a gente tem para hoje. Eu penso sempre assim, gente, é melhor a gente fazer alguma coisinha do que a gente não fazer nada, ok? Esse nada, né, essa uma coisinha já tá ajudando bastante, fechou, né? Então, a alimentação é uma coisa, sempre será importante, porque ele é o nosso combustível, gente. O carro não anda sem álcool, sem, na verdade, etanol, sem diesel. E a gente não anda sem comida, né? Já fiz de tudo, vamos ficar na luz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sim, existem estratégias nutricionais, de cada caso é um caso. Jejum intermitente, também gosto bastante dessa estratégia. Então, assim, eu falo que a pessoa que senta na minha frente, ela é única. Só existe um Murilo, só existe uma Rose, ok? Só existe você, não existe outra pessoa, né? Então é isso, a gente tem que atender às suas queixas e adequar às suas necessidades, que aquilo eu preciso para sua vida. E pronto, e dá tudo certo. E a pessoa melhora, ela fica feliz, ela consegue comer, né, Murilo? Bora lá. Eu acho legal, cara. O que você falou é muito importante, né? Depois nós vamos puxar, eu vou puxar um gancho com isso mais tarde, mas só tem um Murilo, né? Então só tem uma Rose. Isso! Então o que vai funcionar para mim, muito provavelmente não vai funcionar para você. E é um erro que todo É, mundo comete em todas as partes da nutrição, né? Não apenas na questão intestinal. exatamente. Outra questão que está bem em voga, e tem muita gente se aproveitando disso, na verdade, é a questão de suplementação, né? Isso aqui é Isso. bom para não é tudo que é bom, né? A gente tem que ter um pouco de filtro, tem que ter um pouco de critério. Eu queria saber de você, para contar para o pessoal agora. Depois de falar, ó, quem está ouvindo, pega uma caneta, anota. Ela falou de vários alimentos, agora ela vai falar de suplementos, os melhores suplementos para a gente usar na nossa rotina, aí Então, pensando em assim, termos de saúde é, intestinal. Murilo, o que que tem acontecido? Olha que coisa mais louca. Lá no passado aqui, né? Recente aqui, né? Todo mundo falava do probiótico, ok? Então vamos dar probiótico para todo mundo. Dá probiótico para emagrecer, dá probiótico, na verdade, para acne, dá probiótico para eliminar peso, dá probiótico para tudo, certo? Só que agora não tem se falado mais tanto no probiótico, porque era como se ele fosse o salvador da pátria, sabe? Murilo, vamos lá, vamos meter probiótico. É muito engraçado isso. Então, a modulação intestinal, ela está passando por uma reestruturação. Então, hoje, a gente tem falado muito mais nessa coisa mesmo da fibra, de incentivar as pessoas a comerem fibra, do que você fica prescrevendo. Não é um negócio muito louco? Então, que para mim tem a ver com o quê? A voltar a comer. Porque a gente fica sempre pensando que o quê? Vamos suplementar que vai resolver, certo? Mas não vai resolver, certo? Então, é claro, quando você fala, a gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer, ok? Então, vocês entenderam qual é a função do probiótico? O probiótico, a função dele, na verdade, é aumentar esse muco, que na verdade se chama butirato, tá? E quem hoje a gente já tem um remédio que é o pós-biótico, ok? Que a gente pode prescrever, que já é o butirato propriamente dito, tá? Eu vou falar, na verdade, o nome do suplemento se chama Corbione, que é do laboratório Infinity, tá? Por enquanto a gente teve algum similar, mas não tão eficiente como o Corbione, tá bom? Então,
Aí, é claro, Murilo, que a gente pode entrar aqui nas particularidades do intestino. Tem gente que vai ter intestino preso, tem gente que vai ter intestino, na verdade, solto, né? A gente vai ter aqueles que vai ter, que mais? Vamos pensar. A síndrome do intestino irritável, que oscila, ele fica solto, ele tem diarreia, né? Ou tem algumas coisas que acontecem assim, Murilo. Ah, na minha fase da vida lá atrás, eu não tinha nenhum problema, Rose. Agora eu sou crônica, eu sou constipada, fico 3, 4 dias, 5, uma semana sem evacuar, ok? Então as coisas, na verdade, acabaram mudando, né? Vamos falar de algumas coisas também que são muito discutidas e faladas, que eu não sei se as pessoas entendem o que é. Então, por exemplo, tem uma coisa que as pessoas falam muito que é SIBO. Ah, agora. Isso. Ah, é SIBO. Ah, eu tô com SIBO. Aí eu falo, ai meu Deus, tenho certeza que ela nem sabe o que é SIBO. Mas vamos lá. Então, o SIBO, gente, nada mais é do que uma fermentação, ok? Tá? Que pode ser causada por alguns fatores, né? Alguns deles, lactose, glúten, tá? E agora a gente tem um outro queridinho, não sei se você tá sabendo, Murilo, que é a histamina. A estamina tá na moda também. Nossa, agora tudo é histamina, né? Então, as pessoas confundem às vezes um pouco essa distensão, essa barriga distendida, esse empachamento com o cibo, com, na verdade, a histamina, ok? É tudo meio, tudo junto misturado, gente, é muito complicado. Não dá pra gente dizer, essa pessoa tem cibo, essa pessoa tem histamina. Existem alguns critérios, né? Que a gente pode depois fazer até um outro podcast só disso, porque é muito específico. Tem listas de alimentos que vocês têm que retirar, tem listas de alimentos que vocês têm que introduzir, ok? Então, na verdade, a gente tem as dietinhas agora aí, Food Maps, né? Então, a gente tem bastante coisa diferenciada hoje. Então, assim, para a gente entender e tratar, o que a gente pode trabalhar? Vamos trabalhar com fitoterapia, né, Murilo? É o Que é próximo nicho nosso. isso, né? Que é uma coisa Adoro! super legal, né? Então, já que eles pegaram a folha do caderno, vamos lá. Então, o que a gente pode fazer, né, pessoal? Quais são. Se você recebe um paciente que tem uma queixa de má digestão, a gente sempre pensa primeiro num chá, tá? Esse chá, quem é? É o chá de hortelã, tá? Como essa pessoa vai fazer? 50 ml só, bem pouco, bem concentrado, antes do almoço e antes do jantar. A gente também pode trabalhar com alecrim. Só que o alecrim, ele é muito, como é que eu vou te falar? Ele é meio perigoso. Por quê? Se a pessoa tem uma tendência à hipertensão, ele pode mexer na hipertensão, ok? Então, às vezes eu deixo ele meio de stand-by. A gente até pode fazer uma tintura, mas eu uso muito mais realmente é o hortelã. E funciona super bem, tá? Então, aquele paciente que fala assim para mim: ah, eu tenho uma distensão abdominal, eu sinto um empachamento, o meu estômago é alto, ok? Aí eu até meço para a gente, na verdade, depois avaliar e mostrar para o paciente o quanto a gente melhorou, tá? Então, isso tá ligado, pessoal, à digestibilidade, ok? Fechou, né? Não vamos nem falar mais nada disso aqui, né? Vocês entendem que tudo começa na boca. Se ele é aquele paciente idoso, lembrem-se que idoso não tem zinco, às vezes não tem dente, já tem um problema de digestibilidade, ok? Se ele não é um idoso, mas ele come em pé, que eu falo, super rápido, você precisa melhorar quem? A mastigação, ok? A gente também pode fazer um shot lá de manhã, né, Murilo? Na verdade, com o quê? Com o limão. Então, as pessoas fazem associação do limão para emagrecer. Não, gente, o limão é para melhorar o trato digestório, é para melhorar a digestão, é para colocar mais enzimas digestivas. Vocês entendem que, na verdade, o que está acontecendo é que esse estômago ele está mais alcalino do que ácido. Então, a gente tem que deixar ele mais ácido, né? Então, para a gente deixar ele mais ácido, a gente vai usar essas estratégias. Sempre chá, ok? Aí a gente pode trabalhar com alguns outros chás. Então, a gente está falando de distensão abdominal. Se essa pessoa tem uma diarreia ou se ela é constipada, aí as ações vão ser diferentes. Nós estamos falando aqui absolutamente só de má digestão. Vamos supor que a pessoa não conseguiu funcionar com o chá, a gente vai entrar com as enzimas digestivas, tá?
principalmente a galactulose. A galactulose é a mais importante, porque é a que vai quebrar o glúten, pessoal. Então, às vezes, a gente faz enzima digestiva com o quê? Pepsina, pancreatina, betaína, só que a gente esquece da mais importante, que é lactose, né? A gente esquece de quem? O glúten. Então, se você não tiver a enzima do glúten e essa pessoa tiver uma intolerância ao glúten, o que, que vai acontecer? Ela vai continuar fermentando. Aí é claro, né, Murilo, que a gente já fez uma estratégia nutricional, a gente já tirou o trigo, a gente já tirou a lactose, ok? Então a gente já teve algumas ações para a gente, na verdade, chegar a isso. A gente faz também muitas dietas de food maps, né? Que é aquelas dietas que tiram, na verdade, os alimentos fermentativos. Vocês lembram, né, pessoal, que é o monopolisacarídeos, tá ligado exatamente ao tamanho da molécula dos carboidratos, do monopolissacarídeos. Então, às vezes, o polissacarídeos, por exemplo, banana, alho, cebola, tem que tirar. Se aquela pessoa tem uma queixa muito recorrente, tem que tirar. Ai, mas eu vou cozinhar sem alho? Vai cozinhar sem cebola? Vai. Como você vai fazer? Você vai fazer um sal de ervas para essa pessoa, ok? Né? Então, você vai fazer lá um alinho, na verdade, eu uso muito alho poró, tá? A gente pode usar um alinho poró, você pode usar páprica, você pode usar manjericão, ok? Você pode usar várias, sálvia, tomilho, você pode usar todas essas ervas secas, fazer um sal aromatizado, pronto, tá tudo temperado, tá? As pessoas são muito conservadoras, né? E às vezes a gente precisa tirar, na verdade, esses alimentos fermentativos, tá? Então, tudo bem? Ficou muito confuso? Tá Não? tranquilo. Uma coisa, Tranquilo? puxando para. Eu vou aproveitar os seus conhecimentos aqui. É, outra coisa que eu gosto de utilizar muito, Rose, é a espinheira santa, Ah, perfeito, né, a guaçatonga, perfeito. e ultimamente, eu usei recentemente com um paciente aroeira da praia para gastrite. Meu, Também. Perfeito. resultados fenomenais. Ó, eu vou falar para você. Perfeito. Para retocolite em casa, né? Como eu tenho um exemplar aqui em casa, a Patrícia, ela tem a retocolite. Então, todo dia eu tenho espinha santa, né? Então, começo o dia ali com um chazinho de espinha santa, com a infusão, ou com a guaçatonga, né? E esse paciente meu, recente aqui ele tinha a gastrite com refluxo, falou, vamos tratar com a aroeira da praia. Lógico que não foi só a aroeira, né? Como você falou, mexemos ali no planejamento alimentar dele, tiramos coisas que poderiam irritar a mucosa, café, ultraprocessados, pimenta, e aí depois a gente finalizou com a areia da praia. Então, e agora a gente está fazendo a reintrodução e teve um sucesso bem bacana. Então, eu acho legal a gente falar isso. Falar, ó, gente, planta, ao mesmo tempo que funciona bem, ela é perigosa também, mas se souber fazer, os resultados são Isso. bacanas, né? E as pessoas que têm dificuldades, Murilo, em fazer chá por causa da rotina do dia a dia, a gente pode usar tintura, tá, pessoal? Então, isso também é bem, na verdade, comum da gente fazer uma tinturinha. A tinturinha vai funcionar como se fosse uma homeopatia, tá? Que normalmente nas farmácias vocês vão perguntar, por exemplo, espinheira santa é uma que tem a tintura, porque não são todos os fitoterápicos que tem, na verdade, na forma de tintura, tá? Mas é só vocês se perguntarem para o farmacêutico que vocês têm acesso, eles vão dizer sim, tem, não tem, ok? Então a gente pode trabalhar. Por quê? Porque a gente sempre pensa na facilidade do dia a dia para o paciente. Tem gente que fala, não, eu tenho água quente lá, é super fácil de eu fazer. Porque hoje as pessoas trabalham muito home office, né? Que também isso é uma coisa que facilita bastante. E às vezes tem essas máquinas de café no trabalho, que também tem água quente, que tá Sim. super fácil da gente levar. Então não tem problema nenhum, dá pra gente monta o kitzinho, né? E as pessoas, na verdade, levam, é super fácil. E dá muito resultado, sim, porque fitoterapia, como vocês sabem, é medicamento, Exato. né? É isso aí, Murilo. Perfeito. Pode estar usando Muito, tudo muito direito. boa essa contribuição também. Vamos Ah, que lá. A gente isso? vai alinhando, a gente vai alinhavando tudo, gente. Que às vezes Não, a gente esquece, imagina. o outro lembra e bora lá. Eu queria falar agora rapidinho, tá um pouco meio fora do nosso roteiro, mas a questão não é fazer um terrorismo, tá, Rose? Eu acho que, mas é importante de pontuar a questão da farinha de trigo, do glúten, para o intestino propriamente dito. A gente já sabe, lembra, pessoal, quando a Rose falou no começo que tem aquelas pequenas rachadurazinhas ali, o leaky gut, vamos falar aí entre aspas, rala tripa, né?
Isso aí. A contribuição da farinha de trigo, do glúten, né? Como eles estão presentes em todo o que é ultraprocessado hoje, a gente está vendo realmente eu considero hoje uma epidemia de problema intestinal. Você concorda comigo? Não? E queria saber a sua opinião aí sobre sua opinião e o que você vivencia em consultório com relação a farinha de trigo retirada, recolocada, enfim. Gente, vocês entendem qual é o problema da farinha de trigo? Então vamos lá. Por que que antigamente, quando o Murilo era pequeno e quando eu já era um pouco maior, a gente comia pão francês e não fazia nada? Porque o trigo não tinha tantas sujidades, ok? Hoje, se você colocar o trigo em cima da mesa, esse trigo ele anda. Vocês sabiam disso? Porque tem muitas sujidades. Quando a gente fala sujidades, vocês imaginam tudo, gente. Casca de barata, ok? Tudo, né? O Xará do Murilo fala muito disso, né? Então, por isso que hoje o trigo, a farinha de trigo, ela ficou sendo um problema. Porque quando você vai à Europa, você não tem esse problema. A Europa é um país fechado, não entra nada lá, não entra nada. Nós somos muito. O Brasil, ele deixa vir muitas coisas, a gente é muito influenciado, a Europa não. Então, a pessoa vai e fala assim, mas eu comi pão lá e não passei mal. Sim, porque aquele trigo ainda é o mesmo trigo, ok? Tá? Então, qual é o problema do trigo, gente? É o tamanho da molécula. Lembra que a gente falou da rachadura, que na verdade são os leaky guts? Eles vão aumentando a rachadura, eles vão aumentando, na verdade, o tamanho dessa rachadura. E aí, conforme vai aumentando essa rachadura, aí vai passando onde eu falo, onde passa o poi, passa a boiada, certo? Então, onde passou o trigo, vai passar tudo. Então, vocês sempre imaginam assim, ó, que o trigo e a lactose é um colar de pérola. Vou usar, na verdade, as coisas da minha amiga Elaine, as analogias. E esse colar de pérola precisa passar nesta fenda. Então ele precisa ser quebrado, ele precisa ficar sendo quebrado. Lembra que a gente falou que é um corpo estranho isso, que a gente aciona os macrófagos? Então o que acontece? Você começa a gerar um processo inflamatório por causa deste trigo, entendeu? Porque ele fica, eu falo que ele fica batendo na parede do intestino, ele não entra para dentro, então ele fica acionando todo o sistema imunológico. Deu para vocês imaginarem como que fica lá dentro? E aí ele vai deixando esse intestino avermelhado, ele vai deixando esse intestino irritado. E aí a gente começa com irritado, depois a gente evolui para a inflamação, que é onde a gente tem as doenças, tá? Então, infelizmente, tem algumas pessoas que eu preciso sim tirar o trigo totalmente. É uma abstinência total de trigo, tá? Aonde não tem trigo? Na tapioca não tem trigo, no arroz não tem trigo, ok? Aonde mais? Feijão, né? Vamos pensar nas outras farinhas. Milho não tem, tá? Mas, por exemplo, se a gente for comprar um pão de milho pronto, você tem que olhar o rótulo, porque o milho pronto vai trigo, ok? Então, às vezes a gente está achando que é uma coisa boa. Então, por exemplo, eu posso fazer um bolo de fubá? Pode, desde que não vá nem trigo, na verdade, nem leite também, porque é o problema da molécula. Então, esse trigo, ele realmente hoje é um prejuízo para a nossa saúde. E cada vez mais, porque sempre existe um interesse comercial por detrás disso. Então, sempre as indústrias vão pedindo favorecimento para ela deixar essa farinha mais suja. Então, aquele pão que você comia lá atrás não é mais o mesmo pão que você come hoje. Por causa de quem? Por causa desse trigo, ok? Não sei se vocês têm observado que a indústria tem feito um movimento bem interessante. Agora você tem mais alimentos, na verdade, pães sem glúten, na verdade, na prateleira do mercado, que isso não existia, né? Por quê? Porque a indústria, ela foi perdendo força. Por quê? Porque as pessoas foram ficando adoentadas e foi dito realmente a isso. E quando você tira esse trigo da pessoa, o que ela melhora? Digestibilidade, ela melhora o humor, ela melhora aquela barriga distendida, ela melhora a evacuação dela. Você sabe, né? Evacuação é fazer cocô, né? Então, assim, tudo, na verdade, isso melhora. Então, a pessoa fala, gente, eu sou outra pessoa, De ok? verdade. Por quê?
Porque, claro, porque eu falo que você tem uma sobrevida, né? As pessoas são um pouco resistentes, mas aí você fala que é só por um período. E depois você vai reintroduzindo. Eu gosto de usar sempre uma analogia, Murilo, do copo. O copo d'água, ele não pode encher. Se ele encher e transbordar, é quando você fica na crise. Se ele ficar sempre pelo meio, fechou. Você pode ir a uma festa, você pode comer uma pizza na casa de um amigo, você pode ir no aniversário e comer, na verdade, o salgadinho, mas no dia seguinte tem que voltar na dieta, porque se não voltar, vai ter, na verdade, o desconforto. Eu tenho pacientes que não conseguem voltar mais, tá? Eles tiraram, e eu sempre faço, eles já estão numa fase 2 que eu permito que eles, na verdade, consumam isso. Eles falam, não consigo consumir. Eu passo muito mal. Muito mal. Tem algumas pessoas até que têm dor de cabeça. A enxaqueca também está ligada, na verdade, a esse trigo. Então, às vezes as pessoas falam: não, não, eu tô há meses sem dor de cabeça, enxaqueca, eu não quero mais tomar. Então, deu para vocês entenderem qual é o dano que esse trigo faz, qual é o problema que ele traz justamente na sua saúde. Então, é sempre assim. Gente, eu e o Murilo, como nós pensamos, nada de extremidade. Eu não gosto nem lá e nem aqui. Eu gosto aqui, ó. Vamos aqui no meio, que a gente consegue sempre conseguir na vida, porque a vida é muito difícil. A vida, a gente tem momentos que a gente está melhor, tem momentos que a gente consegue cozinhar, tem momentos que a gente tem que comprar de fora, mas você pode selecionar melhor o que você come. Se você pegar uma verdura, uma proteína, na verdade, um arroz e feijão, perfeito, com relação ao trigo. Você não comeu trigo, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês que é possível. E é claro também que existe uma incidência muito grande agora de pessoas que são celíacas. Eu tenho uma amiga, nutricionista, inclusive, assim, de uma idade, assim, de 40 anos, que descobriu que é celíaca depois dos 40. Então você fala, mas como assim? Ela sempre foi? Então, só que foram acontecendo. É mais ou menos assim, pessoal. Estava silenciado essa celíaca lá na vida dela, ok? Aí ela passou por um estresse muito grande, ela teve um problema de saúde muito grande com a mãe dela. Ela tem um restaurante comercial, então assim, imagine um restaurante comercial na pandemia. Então, o que aconteceu? Emocionalmente, ela fez um gatilho e ligou o botão, que é bingo, ficou celíaca, ok? Imunológico. Isso. Então, o celíaco vocês entendem, né, pessoal? Pessoal, que não, ele não tem a enzima do trigo. Ele já nasceu sem essa enzima. Ah, mas ela ficou no decorrer da vida? Sim, ficou no decorrer da vida. Como isso pode acontecer também com relação à lactose, tá? Então, a gente tem que pensar quais são as escolhas que a gente faz. E como que você quer se sentir? Eu te falo, tem vários pacientes que falam, eu não quero mais passar mal, Rose. Essa barriga distendida, esse mal-estar, essa má digestão, eu não quero sentir mais. Sabe por quê, pessoal? As pessoas nunca tiveram uma boa digestão, então elas sempre passaram muito mal. Então, quando você tira, ela fala: Meu Deus, eu nem lembro mais que eu tenho estômago, eu nem lembro mais que eu tenho intestino, entendeu? Para nós, assim, né, eu e o Murilo, que a gente não tem, na verdade, parece tudo muito simples, mas a pessoa tem, às vezes, isso uma vida inteira, 20 anos, 30 anos, gente, sofrendo. Então, quando você tira, elas falam: Nossa, você salvou a minha vida, né? Por quê? Porque é exatamente isso. E por que a gente tem que fazer um acompanhamento? Porque a gente tem que mostrar para a pessoa as opções que existem. Porque parece que ela vai morrer sem trigo. Não vai. Hoje, né, o mercado tem uma oferta muito grande. Você pode produzir, você pode comprar, ok? Então, assim, a gente consegue realmente sobreviver. E outra coisa, a pessoa que tem um problema com o trigo, normalmente ela tem muita diarreia. Então, você imagine uma pessoa que tem 15 evacuações no dia, gente. Vocês têm noção do que é isso? Vocês não têm noção do que é 15 vezes no banheiro, ok? Ela não sai do banheiro, ok? Ela come, ela vai para o banheiro. Então, assim, é uma situação desumana, assim, ela não consegue trabalhar, ok? Porque ela não consegue ficar sentada na cadeira dela. Parece umas coisas tão bestas, né? Umas coisas parece que tão normais, né, para o ser humano, como assim? Mas não consegue, né? Eu tenho pacientes que chegam a ter 15, 30 evacuações no dia, vocês têm noção? Rapidinho, Porque não tem nem sem mais o que evacuar e fica lá dúvida. evacuando. Fica arrebentando É, o intestino. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, olha só, eu ainda pego, mesmo pacientes assim, né, Rose? Eu pego ali, gente, olha, pão, quer comer pão? Faz pão em casa, não é difícil.
exatamente. Quer fazer Exatamente isso. macarrão? Macarrão de arroz. Não tem trigo. Isso, É a mesma coisa, é exatamente. igualzinho, não tem É igualzinho, diferença. gente. É É, exatamente isso. A gente tem que mostrar exatamente isso, né, Murilo? eu A gente faço tem que pão em quebrar. E casa. aí eu acho que é o nosso papel, né, colegas aí, da gente realmente vender e mostrar que eu sempre falo assim, vamos fazer 10 dias. Ok? 10 é fácil de fazer. Ah, 10 é muito, então eu vou fazer 5. Cara, ele adere, porque ele passa a ter uma vida que ele nunca teve. Ele Sem fala, dúvida, né? gente, é tudo de bom, né? Então, assim, isso é muito importante, gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender e ajudar essas pessoas. Vamos deixar algumas coisas claras aqui. Vocês têm que entender que, assim, ó, a síndrome do intestino irritável é quando quase todo o intestino está inflamado, ok? Então, sempre vocês pensam que ele está avermelhado, tá? Quando a gente evolui para as outras patologias mais específicas, por exemplo, o Crohn, ele sempre dá na parte superior do intestino, ok? Ele sempre dá mais lá no delgado, lá em cima, no ilho, tá? No seco, tá? Aí, ele pode descer ou não. Pode ter uma outra patologia, que é a retocolite, que é a inflamação na parte inferior do intestino, tá? É onde inflama, na verdade, o grosso, tá? Então, a gente tem que sempre dividir. Eu, às vezes, tenho paciente que ele começa com Crohn e vira uma retocolite, ok? Existem hoje N tratamentos. É claro que a nutrição ajuda com a alimentação, com os probióticos, com os pós-bióticos, isso vai depender em que situação que está. Existem tratamentos também que são imunossupressores, mas isso é quando o grau está um pouco mais evoluído. Eu sempre falo para o paciente, vamos tentar tudo, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. A partir do momento que ele entrou com imunossupressor, seja para o Crohn ou para a retocolite, é um V sem volta. Ele nunca mais vai deixar de usar esse medicamento, ok? E isso sempre ele tem que ir no hospital, não é tão simples assim como parece. Mas tem casos que precisam, tá? A gente pode falar também de um exame super barato, que a gente pode pedir para o nosso paciente, que chama calproctina. A calproctina, ela vai avaliar, pessoal, se está tudo inflamado. Ela não vai dizer se é reto, se é colite, se é síndrome. Mas não importa. Importa que você vai ter uma referência de que ela está inflamada. E você vai tratar, ok? A gente trata com os probióticos, com boswellia, com cúrcuma, ok? Então, o que importa é a gente definir quanto que é uma calproctina alterada. Eu sempre uso como valor de referência o 10. Ele tem que dar de 10. Se ele tiver acima de 10, eu cheguei uma paciente que tinha 2.000. Vocês acham que ela estava inflamada ou não? Então, Né? Qual é outro problema que vocês têm que entender? Se a gente não silenciar essa inflamação, tem que cortar o intestino, gente. Porque necrosa. Ele fica totalmente necrosado. É isso que vocês têm que entender. Ok? Então, é muito sério o nosso papel com relação a esse intestino. Então, é o que eu falo, a gente tem que deixar a luz apagada, ele não pode ficar em crise, tá? Aí tem as outras patologias, tem a síndrome, tem é, a diverticulite, né? Que também pode evoluir. Eu tenho vários pacientes que às vezes tem que operar e às vezes tem que tirar tudo, depende de onde que está essa colite, ok? Então a colite, vocês lembram, é as bolinhas que se inflamam e às vezes essas bolinhas elas podem estourar a nível de intestino e pode dar uma infecção generalizada, onde a pessoa tem que ser operada de emergência. Isso a gente consegue através de uma colonoscopia. É claro que quando ele chega para você, ele já traz esse exame. E se dependendo do caso, a gente sempre vai avaliar se a gente pede uma calproctina para saber se está, na verdade, mais inflamado ou não, né? Eu sempre peço a cal porque na verdade, eu gosto de pedir. Assim, tem outros exames, legal, mas né? eu gosto de trabalhar bastante com a calproctina, tá? Eu acho que ela é um examezinho barato, não, os convênios não cobrem, às É, vezes cobrem, às vezes não, mas é um valor de R$ 150, gente. Dá para pagar. Não é uma coisa que vai custar milhões, né? melhor que fazer uma E a gente. coluna, né? Menos Isso, invasiva. exatamente. E também não vai expor ao paciente a uma coluna, porque às vezes, se o paciente está numa crise, vamos supor, se ele está numa crise de diarreia, como que ele vai fazer a preparação para a colonoscopia, gente? A gente tem que pensar nisso, não vai dar, né? Por quê? Porque ele está, na verdade, alterado, tá? Vamos sempre deixar uma coisa clara aqui.
Todas as doenças de intestino, o gatilho é de fundo emocional, ok? Ele pode acontecer hoje e não dar nada. Ele pode ter acontecido há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e agora se manifestar, ok? Então, você sempre procura investigar com este paciente aonde foi esse gatilho. Para quê? Para vocês, às vezes, identificarem se ele precisa de um acompanhamento terapêutico. Porque, às vezes, ele precisa de uma terapia para ele resolver a causa. Porque, às vezes, a gente faz um bom trabalho, o nosso trabalho está ok, a gente dá de tudo. Eu falo que a gente dá uma Ferrari, ok? Mas Não vai. ele tem outros problemas, as causas são outras. Eu já Então, a peguei gente tem que paciente assim. identificar isso, né? Eu posso te contar aqui várias histórias bem tristes mesmo, né? Que as pessoas às vezes não conseguem identificar lá atrás que ele sofreu um bullying na escola. Eu falo de uma pessoa adulta de 28 anos, então ele não entende que lá atrás ele já teve, na verdade, eu tive uma outra que teve um problema na empresa, ela foi roubada, né, muito dinheiro, e eles basicamente quebraram. Então, assim, aí ela ficou, na verdade, com uma crise de verticulite. Então, assim, tudo é uma causa. Burnout, né, Murilo, a gente pode falar bastante, que hoje, depois da pandemia, pessoal, as Nossa, pessoas adoeceram, né? As pessoas querem tudo para ontem, as pessoas querem que pretas você fique querem tudo um para dia ontem, né? disponível no WhatsApp, respondendo as coisas, né? Como se eu e o Murilo, ou até mesmo vocês que estão aqui, a gente não tivesse vida pessoal, a gente tivesse que ficar o tempo inteiro trabalhando. Então, também, as pessoas, elas perderam um pouco a noção de tudo, gente, de tudo. E aí é mais gente doente de intestino, porque vai estourar, gente, vai estourar. Né, Rose, assim, antes de eu puxar outro gancho aqui, a gente vive uma epidemia de problema intestinal e as pessoas, foi o que você falou, a gente faz tudo direitinho no consultório às vezes, como Nutri. Só que tem um a mais, tem o emocional. E se a pessoa não trata o emocional, o intestino não melhora, Isso. né? Então, Murilo, eu sou assim, eu pego na mão da pessoa, olho bem nos olhos e digo: querido, você precisa se amar mais. Porque se você não resolver este problema, eu posso te fazer o meu melhor. A gente pode resolver tudo, metabolicamente falando. Mas se você não entender que você precisa mudar, e é o que eu sempre falo, eu não quero que isso evolua. Vocês entendem, pessoal, que isso pode evoluir para um câncer, Exato. ok? Né? Então, o que eu sempre falo para eles, o que eu não quero é aonde isso vai chegar, porque eu já sei aonde isso vai chegar. Talvez você não tenha consciência disso, e eu me sinto responsável, não corresponsável, responsável. Então, é mais ou menos assim, Murilo. Eu chamo, nem que eu perca lá meia hora da consulta para isso, porque ela tem que entender, a pessoa tem que entender, o paciente tem que entender isso. E aí ele tem o livre-arbítrio. Ele faz o que ele decide. Mas eu sempre te falo o seguinte: todos, na verdade, entendem que eles precisam procurar uma ajuda. Às vezes eles são um pouco resistentes. Aí eu falo, não quer fazer terapia, então vai fazer uma atividade física, mas ele precisa ter alguma coisa que ele endorfine, ok? É isso que eu preciso explicar para ele. Porque ele precisa descarregar isso. Fala, vai fazer boxe, vai dar murro em alguém, sei lá, vai fazer o que quiser, né? Então, assim, o que eu junto, eu tento buscar alternativas, ok? Né? Não cabe aqui, mas eu até vou falar. Eu tenho um paciente de 130 quilos que eu dei em alternativas. Eu falei assim, ele não faz o que eu peço, eu falo, então vai no médico, então põe balão, então faz bariátrica, então toma remédio. Ele não quer fazer nada. Então eu olhei para a esposa e disse, então é o seguinte, o meu trabalho termina aqui, né? Porque nós vamos fazer o que com essa pessoa? Ele não quer mudar. Então nós estamos perdendo tempo, né? O seu e o meu, né? Sim. Ok? É, e, e, Tem que e é ser, sempre eu acho que tem que ser assim em determinados momentos, né? Você a tem gente tem que que. ser profissional, né, gente? Né? Eles não escolheram a gente pode desescolher eles. Eu falo, então, mas eu não quero mais te atender. Por quê? Porque você não me faz o que eu quero. Então, eu sempre penso nisso, sabe, pessoal? Porque você é responsável por aquela pessoa. E quando alguém pergunta, mas você vai numa nutricionista, mas qual é o nome dela? Ah, Rose Sakamoto. Eu falo, não, eu não quero meu nome associado. Não quero, porque eles vão dizer assim, ela é uma péssima profissional, ela não faz nada, olha o tamanho que ele tá, né? Principalmente quando se trata, na verdade, da obesidade. Então, falando da questão emoção e intestino. Então,
tudo o que acontece no intestino, gente, seja o que for. Se está preso, se está solto, se está inflamado, se está muito inflamado, ok? É de fundo emocional, tá? Uhum. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a identificar isso, tá? Eu tenho vários pacientes de Crohn que eles demoraram para entender, e às vezes também o que eu vejo, pessoal, nós da nutrição somos mais acolhedores. Às vezes o médico, pela correria dele, ele não explica direito as coisas para o paciente, ele nem entende direito, às vezes, o que ele tem. Então, às vezes, a gente tem que explicar, às vezes, a gente tem que desenhar mesmo, sabe? Porque depende do grau cultural da pessoa, ela não entende o que eu estou falando. Então, a gente tem que desenhar mesmo, eu falo ao pé da letra mesmo, eu desenho mesmo, ok? Para ela entender. Porque se ela entender, né, Murilo, ela vai fazer, né? Se ela não entender, ela não vai fazer. Ela vai falar, não estou entendendo nada que essa mulher está falando. Ela fala, 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 não fala nada, né? É mais ou menos isso, né? Bora lá. Legal. Bom, Rose, a gente está chegando aqui na parte final, e eu sempre pergunto para Bora. todo mundo que vem até aqui as satisfações, né? Eu acho que ser nutricionista é uma grande satisfação. Eu tenho a profissão aí como a gente, né, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Eu acho que é uma profissão capaz de promover muita coisa, de evitar muita coisa, né? Enfim, mas ainda não tenho o respeito, talvez, o espaço, a admiração que deveria. Então, eu queria perguntar para você, para a gente finalizar aqui, qual que é a sua maior satisfação nesses mais de 30 anos atuando como Nutri? Murilo, então eu vou primeiro falar para você mesmo, para o Murilo. Eu acho que você precisa se descobrir, Murilo. Eu acho que você ainda não descobriu o teu nicho, ok? Tá? Eu acho que tem algumas coisas que aconteceram na sua vida pessoal, mas eu não quero que você desista da nutrição, Não. porque nem deixe ele do lado, porque para mim a nutrição é o que faz a gente mudar a vida das pessoas, né? Eu sou assim, eu sou meio apaixonada mesmo pela nutrição, assim, eu acho que é uma coisa encantadora. A gente entra na casa da pessoa sem pedir licença. Então, eu sei o que ela come, eu sei o que ela bebe, eu sei onde ela passeia, eu sei com quem ela anda, né? Eu sei particularidades da vida dela, eu sei como anda o casamento dela, como anda o relacionamento dela, né? A gente sabe de tudo. Então, eu falo que às vezes a gente é nutriterapia, né? Às vezes a gente ouve muito. Eu sempre ouvir muito, né? Então, para vocês entenderem, eu trabalho como nutricionista clínica há 25 anos. Antes, eu trabalhava na merenda, eu trabalhava em empresa, ok, né? Então, assim, qual foi o meu diferencial? Isso, saber ouvir. Às vezes a pessoa ela só precisa ser ouvida, né? Então, se você vai falando junto, não vai dar certo. Eu sempre falo que tem uma diferença entre ouvir e escutar. Eu acho que a gente tem que ser um bom ouvinte, ok? Porque no fundo, ela já te dá o segredo, ela já te dá, na verdade, a solução do problema dela. Basta você só lapidar e direcionar, na verdade, isso. Então, eu acho que a nutrição está vivendo uma grande transformação. Eu, às vezes, me vejo um pouco perdida, Murilo, também, às vezes, como você, aí, sem saber para que lado que eu vou, Eu vou. porque antes, nesses, vamos dizer, de uns 10, 5 anos para cá, é que a gente começou a ficar especialista. Eu até entendo que isso é importante, mas eu sempre penso que a gente é nutricionista. Entende? Tipo assim, mas por que eu tenho que ser especialista em intestino? Eu não entendo isso, para mim dá um nó um pouco na minha cabeça, sabe? Porque eu falo assim, mas eu não posso atender, na verdade, uma pessoa que é diabética, eu não posso atender uma criança, na verdade, que está com colesterol alto, porque eu sou nutricionista. Então é a mesma coisa quando eu falo, eu sou apaixonada. E agora a nutrição está vivendo um momento de, vamos pensar, de ficar um pouco mais especialistas. Talvez eu não estou enxergando o futuro, mas eu estou me preparando para ele. Então, eu acho que assim, para os que estão nos ouvindo aqui, né? A nutrição é uma profissão que nunca foi tão falada e tão assim almejada, na verdade, tanto é que a gente tem tantos médicos que agora querem ser nutrólogos, né? Porque Pois eles é. perceberam, na verdade, uma fatia no mercado que a gente domina muito bem. E aí eu quero sempre dizer para as pessoas:
a gente sempre tem que estudar, Murilo, Nunca né? para, né? Infelizmente, né? Por quê? Para a gente ter uma boa entrega. Eu Exato. acho que eu sempre penso nisso, Murilo. Quando uma pessoa senta na minha frente, se o Murilo sentar na minha frente, qual vai ser a minha entrega para o Murilo? O que eu vou entregar para o Murilo? Porque o Murilo veio procurar uma coisa comigo. E qual vai ser a minha entrega? O que eu vou entregar para ele? Então, a gente às vezes sabe um monte de coisa, né? Às vezes a gente tem uma bagagem imensa, mas às vezes ele precisa de uma coisa tão pequena, né? Às vezes ele precisa de um abraço, às vezes ele precisa só de um triptofano na vida dele, né? Não Exato. sei. É isso. Então, às vezes é isso que eu quero dizer. Como eu sou assim uma pessoa encantada mesmo pela nutrição, a nutrição, assim, eu nem sabia direito o que era e hoje realmente assim a gente acaba sendo até sempre estudando, né? Sempre fazendo um diferencial, sempre também falando para os que estão lá para trás, né? Falando, né? Os novos também. Vamos lá, gente, a gente precisa se atualizar, porque eu vejo também muitas colegas da minha idade que também não estão atualizadas, né, Murilo? É. Né? Todo mundo fala, por quê? Porque se atualizar dá preguiça, né, gente? Tem que estudar, né? A gente tem que ler, Dá. né? A gente, né? Não é Perde tão final de fácil assim. semana, tem que fazer curso, tem que passar um pau. Exatamente. É. Exatamente, Murilo. Então é isso. Então, assim, o que é nutrição na minha vida? Olha, hoje eu sempre fico perguntando, se eu não fosse nutricionista, o que seria? Não sei, Murilo. Sabe que eu não sei? Eu realmente não me vejo assim. Eu acho que eu seria alguma coisa da saúde, porque eu detesto exatas. Né? Então não seria uma engenheira, porque primeiro que eu ia bombar, acho que no primeiro semestre, porque aquilo é só cálculo no primeiro semestre, primeiro e segundo ano tá só cálculo. Eu ia falar, gente, não dou conta disso, não. Então, assim, não sei. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que fazer sempre as coisas. Primeiro com amor, né? É claro que a gente precisa ganhar dinheiro. Isso é, obviamente, isso não tem como, gente. Ah, o dinheiro não traz felicidade. Traz sim, gente. Esse Traz ditadinho não, dignidade, principalmente. exatamente. Traz dinheiro para você poder se atualizar, para você comprar livro. Ok, então, exatamente. Então você fala assim: ah, eu vou trabalhar de graça. Desculpa, gente, não dá, né? Não dá. Nem ONG vive de graça, ela vive até de doação. Então, assim, então é isso. Então, o que é nutrição na minha vida? É isso. Eu acho que a gente sempre pensar na entrega. Eu tenho algumas coisas comigo, Murilo. Por exemplo, se eu tô doente, eu não vou atender. Por exemplo, eu tô ruim. Como que eu vou ouvir as queixas do Murilo? E o que eu vou entregar? Você concorda que é injusto para com essa pessoa que está na minha frente? Ele foi lá buscando uma solução. Eu não tô boa. Por que eu vou atender essa pessoa? Eu acho que é um pouco desumano, sabe? Para quem está na tua frente, aquele ser humano que está na tua frente. E eu sou muito assim, gente, independente de quem é o ser humano. Ele pode ser o presidente de uma grande corporação, como ela pode ser, na verdade, o varredor de chão. Quem está na minha frente é um ser humano que Exato. precisa do meu conhecimento. É disso. Quem ele é, a nível de status, desculpa, para mim, né? O que isso vai acrescentar na minha vida? Nada, né? Ele está ali porque ele precisa de mim, né? Por alguma coisa. E eu sempre também acredito em algumas coisas, Murilo. Para mim, nada é coincidência, tudo é providência, né? Eu acho que, por exemplo, nós dois, a gente se encontrar, a gente se cruzar, é uma providência. Então, eu sempre penso assim: as pessoas que estão na minha frente, que me escolheram, é uma providência divina. Ela está aqui por algum motivo, né? Então, eu levo isso meio como um legado, sabe? Meu, assim, sabe? Então, sempre atender quando estiver bem. Se eu não estiver bem emocionalmente, também não vou, né? Por quê? Prefiro perder do que a minha entrega ser ruim, né? Porque eu acho que não é justo para com aquela pessoa. Porque é o que eu falo, né? Ela não sabe o que eu estou pensando, mas eu sei o que eu estou pensando, né? É, Sempre exatamente. acredito nisso, nessa coisa da providência, porque eu fico pensando, com tantos profissionais que tem no mercado, por que ela escolheu a mim, né? Por que ele foi comigo? Então eu sempre acredito que é alguma coisa do universo, tá? Que mais? Acho que só. Não sei, assim, sou meia romântica. Tá certo, eu sou um entusiasta da nutrição também, né? É, Pois então, exatamente. eu vou finalizar aqui te agradecendo. O pessoal com certeza Beleza. adorou sua participação. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio.
direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção, Murilo Camano Muro.